Gente, vocês não podem acreditar a emoção, sabe, de estar aqui num lugar desse. E a gente não poderia sair, jamais sair do Brasil sem estar aqui, visitar isso aqui, conhecer essa história. Se a gente imaginar, eles foram um dos primeiros que ajudaram a construir a Pan-Americana, que é a rodovia que a gente vai pegar agora até o Alasca. Então, assim, é uma coisa fantástica. Vale a pena vocês virem, tem que vir aqui em Bariri, conhecer esse museu do Mário Fava e vocês saberem um pouquinho da nossa história, né? Desses aventureiros que estão aí, todos aí pelo mundo afora. Isso aqui é uma coisa fantástica, é maravilhoso, maravilhoso. Eu sou José Augusto Barbosa Cava, sou baririense, tenho 75 anos. Aqui todos me conhecem como Cavinha. Esta aventura é uma aventura maravilhosa que está sendo internacionalmente conhecida e é uma história de três aventureiros brasileiros que fizeram uma viagem maravilhosa entre 1928 e 1938, portanto 10 anos, com a finalidade de fazer o traçado da carretera pan-americana. E um desses heróis é um baririense. Eram três: o tenente Leônidas Borges de Oliveira, um alto conhecedor de engenharia e navegação Francisco Lopes da Cruz e o nosso mecânico Mário Fava. Mário Fava nasceu em Bariri, era filho de imigrantes italianos, né? Ele nasceu e morava numa chácara que era no primeiro bairro da cidade, que era chamado de bairro da Igrejinha, atualmente é bairro do Livramento. E nessa chácara onde ele nasceu, o pai dele tinha ali uma roda d'água que movia um moinho para a produção de fubá. E também tinha, porque não existia energia elétrica nessa época, aqui em Bariri, e também tinha uma beneficiadora de arroz. E o Mário, ainda criança, eu descrevi a infância do Mário nesses escritos meus, e o Mário sempre gostou, além de brincar, como toda criança brinca, né, e se diverte com as coisas do seu tempo, o Mário também gostava muito de mexer com as máquinas, de trabalhar com as máquinas que o pai tinha ali, ou seja, com o moinho e com a beneficiadora de arroz. Ele se interessava pelas correias, pelas engrenagens, dessas máquinas tão primitivas, né, mas que eram modernas para a época. E ele sempre teve o tino de gostar de mecânica, e um dia chegou às suas mãos, ele já era jovem, chegou às suas mãos uma revista, e nessa revista tinha uma reportagem contando sobre falando sobre Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada incandescente. E ele, como nasceu com esse espírito de gostar de mecânica, de eletricidade, né, ele não tinha estudo, ele tinha apenas o grupo escolar, mas ele já se interessava por isso. Quando ele leu esse artigo, ele achou tão interessante e disse para ele mesmo, ele imaginou que a eletricidade vai mover o mundo, as indústrias, né, e com certeza será utilizada nos carros também. E naquele momento que ele estava lendo aquela reportagem sobre a lâmpada incandescente, que nós temos aqui para mostrar, essa lâmpada, eu creio que acendeu dentro dele um sonho, um desejo. Essa lâmpada iluminou dentro dele o sonho de um dia ir aos Estados Unidos conhecer tanto o herói, o inventor da lâmpada, o Edison, como também vou aos Estados Unidos, que eu quero conhecer esse país. Então, o significado dessa lâmpada é exatamente esse aí. Essa lâmpada iluminou dentro dele esse sonho e o acompanhou durante toda a sua vida, por 10 anos viajando, né, com muitas dificuldades, mas essa lâmpada nunca se apagou. Ela, às vezes, até perdia um pouco do seu brilho, porque ele passou por vários momentos de quase que perder a vida. Tantas foram as dificuldades desses 10 anos.
Mas essa lâmpada é que eu acordava e dizia: vai em frente, Mário, vá em busca do teu sonho. Nós estamos aqui ao lado de um dos veículos que hoje é considerado um dos veículos mais importantes da história universal, porque ele foi o quarto elemento dessa viagem, né? Os três expedicionários, e ele é a prova viva de que essa viagem realmente aconteceu. Esse aqui é um Ford modelo T 1918, que foi importado dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, montado em 1919. Pertencia ao jornal O Globo, que doou este veículo para a exposição. Ele é dotado com um motor de 20 cavalos, né? Uma velocidade máxima de 75 km por hora, né? Um motor muito pequeno, mas ele é de uma resistência incrível. Então esse é um deles, e o outro era uma caminhonete Ford T também, 1925, que infelizmente se perdeu, né? Mas que era tão robusta e tão forte quanto esse aqui. Esse aqui é a cereja do bolo do museu, vamos dizer assim, é um termo comum, mas é a verdade, né? A peça principal do museu é esse carro, né? O mentor de todo o projeto, que era o Leônidas, né? O tenente do Exército, ele que montou todo o projeto. Apresentou, foi ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, apresentou para o governo federal e também para a embaixada dos Estados Unidos. E tanto um quanto o outro acharam que era viável, inclusive porque eles tinham interesse, né? Que era o traçado, o maior objetivo era esse, o traçado dessa ligação pan-americana, e o traçado de uma estrada, que acabou acontecendo. Então deram a eles algum apoio, né? Inicialmente, e também o Washington Luiz deu ao comandante um documento oficial informando as embaixadas e os países por onde eles passassem que desse à equipe, aos expedicionários, algo que eles necessitassem no momento que estavam passando ali, que poderia ser combustível, pneu, câmara, reparos do carro, inclusive dinheiro. Então foi assim que essa viagem acabou acontecendo, né? Com esses recursos. Eles não tinham, não existiam postos de abastecimento, de reposição de peças, não tinham o que comprar. As poucas coisas eles iam conseguindo nas cidades onde eles passavam. Num determinado momento, chegando já no Peru, num determinado momento da viagem, acabou o combustível, o óleo lubrificante e as câmaras de ar. Então eles não podiam nem avançar, porque não tinha como, e não podiam voltar, porque também não tinha como. Aí pararam numa aldeia indígena, e o Mário viu os índios tomando uma certa bebida e ficando muito alegres. E ele foi verificar o que é isso. E simplesmente era a chicha. A chicha é a nossa pinga, a nossa aguardente, a nossa caninha, né? Só que lá no Peru ela é feita a partir da fermentação do milho preto, né? E aqui a nossa aqui é a fermentação da cana. Ele experimentou álcool, né? Álcool. Perdido por perdido, não tinha o que fazer. Eles sempre tiveram muito querosene, porque o querosene em todas as cidades por onde eles passavam não existia, porque não tinha energia elétrica. Então os lampiões eram todos movidos, acesos através do querosene. Misturou um pouquinho do querosene na chicha, colocou no motor, para falar a verdade, deu uma manivela, porque era a partida do carro, o carro funcionou. Ou seja, graças a Deus resolveu o problema do combustível. Aí restou o óleo lubrificante e a câmara de ar. O óleo lubrificante, o que ele fez? Derreteu banha de porco e banha de lhama, misturou também com um pouco de querosene, colocou no cárter do motor, fez funcionar, o motor rodou, aceitou aquilo, né? Aquele combustível, vamos dizer assim, né? E as câmaras de ar? Ele encheu todos os pneus com muito capim, mato seco, para que o carro pudesse rodar.
E assim foi. Resolveram os 3 problemas, eles viajaram mais 400 quilômetros, só de 400 quilômetros depois é que eles foram achar gasolina, pneu e óleo lubrificante. E nesse trecho dos 400 quilômetros é que ocorreram os 2 acidentes piores. Por exemplo, o carro que já não tinha lá tanta estabilidade com as câmaras de ar, com as câmaras com os pneus cheios de capim, perdeu quase que totalmente. Caíram atravessando a Cordilheira dos Andes. Caíram num precipício, né? E o carro, esse é o Ford, é o 18, que é um de 1918 e outro de 1925, o carro então ficou assim preso na forquilha de uma árvore à beira do precipício, assim ao léu, né, ali. Aí conseguiram, com a ajuda de muitas pessoas, resgatar o carro para a terra firme. E também na Cordilheira dos Andes, o que ocorreu? Quando chegava a noite, o mar esgotava os 2 radiadores. Por quê? Se a água ficasse no radiador, ela iria congelar e estourava o radiador e acabou. Então ele tirava e esgotava os radiadores, no dia seguinte aquecia e voltava no radiador novamente. Então esse foi um dos momentos mais difíceis da expedição. Quando chegaram na Colômbia, a primeira vez que eles estavam enfrentando a intransponível e a temível floresta amazônica, mata fechada totalmente. Durante um certo período foram andando, abrindo sempre com machado, etc., com dinamite, como estou dizendo. De repente se viram perdidos, não sabiam mais para onde se dirigir. E ficaram 4 meses perdidos e faltou comida e faltou água. Eles estavam sem comida e sem água. O comandante, o Leônidas, registra no seu diário, abrindo aspas, ele diz o seguinte: estou dando por terminada esta nossa missão. Daqui será impossível nós sairmos. Só nos resta agora a morte. Além da falta de comida e falta de água, eles foram sugados por milhões de insetos, nuvens de insetos, que sugavam o sangue e o resto das forças que eles tinham. Então eles foram enfraquecendo cada vez mais. Perto quase de desfalecerem, eles foram encontrados por uma outra tribo de índios. O índio é muito importante nessa viagem em vários momentos. Os índios os resgataram, tiraram dali até uma fazenda próxima, que eles já conheciam, e ficaram ali durante algum tempo para recuperar as suas forças e poder conseguir perseguir a viagem. Esses foram os 2 momentos mais críticos da viagem. Trabalho da expedição brasileira durante 10 anos de viagem através das 3 Américas, cruzando 15 repúblicas, cobiçados pelas feras e pelos índios selvagens, sofrendo os rigores do frio, do calor, da sede e da fome, tudo para engrandecer o Brasil, demonstrando o verdadeiro traçado da maior rodovia do mundo, ligando o Rio de Janeiro com Nova York, totalizando 26 mil quilômetros. Os 3 expedicionários cruzaram selvas milenárias, rios fantásticos e caudalosos, assim como pântanos profundos e por 4 vezes a Cordilheira Real dos Andes, preparando o caminho com picareta e dinamite. Os 3 brasileiros demonstraram ao mundo a página mais gloriosa do Brasil e do seu povo, e por isso foram delirantemente aplaudidos por todos os povos irmãos do novo continente e pelo grande povo de Norte América.